Olá, estamos aqui para mais um podcast da Clínica Viver e Ser. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, porque nós temos excelentes conteúdos com excelentes profissionais e o nosso desejo é ajudar crianças, adolescentes, adultos a receberem informação de qualidade e poder, sem dúvida, ter uma melhor qualidade de vida. E hoje eu estou aqui com o Dr. Matheus Santa Rosa Cassiano. Como nós brincamos, ele já pode pedir música no Fantástico, né, doutor? Porque está aqui pela terceira vez e é um prazer recebê-lo novamente. E se está aqui é porque realmente o conteúdo é muito bom. E nós já gostaríamos, eu, Adriana, né, que sou psicóloga, neuropsicóloga lá na Clínica Viver e Ser, junto com toda a nossa equipe, a Flávia aqui presente também, a Ana, né, em casa, mas presente de coração, gostaríamos de agradecê-lo, né, por esse momento e por tanta contribuição em relação à saúde mental de nossas crianças e adolescentes. Dr. Matheus vai se apresentar, né, e aí vamos falar desse tema tão importante que nós escolhemos, né, para o dia de hoje. Obrigado, Adriana, obrigado, Flávia, obrigado, Ana. É um prazer aqui estar novamente, né? Terceira vez fazendo podcast com vocês. Eu fico muito feliz pelo convite, muito honrado. Brevemente, então, para quem não me conhece ainda, eu sou médico psiquiatra, psiquiatra da infância e da adolescência. Tenho mestrado em Ciências Médicas também pela Unicamp. Atualmente eu atuo em consultório privado em Campinas e em São Paulo e também no serviço de terapia familiar sistêmica do Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria da USP. E também sou aluno de doutorado da Unicamp e colaborador aqui com muita honra do podcast da Clínica Viver e Ser. Muito bem. Doutor, nós vamos falar de um tema hoje, né, que está relacionado aos transtornos disruptivos, né? E aí eu gostaria de começar já perguntando o que caracteriza um transtorno disruptivo e quais são os sinais de alerta que a família, né, precisa ter, mesmo profissionais da saúde, da educação, quando nós pensamos na infância e na adolescência. E qual que é, né, a diferença entre um comportamento desafiador, que é esperado dentro de um desenvolvimento normal da criança, e algo que precisa ser olhado com mais cuidado, que pode caracterizar, sim, um transtorno disruptivo. Esse é um tema, né, eu costumo brincar, né, quando eu vou falar sobre transtorno de oposição e desafio, transtorno desafiador opositor, que essencialmente quer dizer a mesma coisa. Essa é uma das categorias diagnósticas mais controversas dentro da psiquiatria, né, porque na história da psiquiatria nós precisamos meio que nos incorporar a lógica de diagnóstico na medicina, né? Daí que surge as classificações da CID, né, da Classificação Internacional de Doenças da OMS, do DSM, atualmente na 5ª edição revisada de 2022. E quando a gente vai falar sobre transtorno disruptivo, a gente costuma pescar muitos elementos que se confundem com a infância e com a adolescência normal. E eu já começo explicitando que o que mais diferencia um transtorno disruptivo de um comportamento normal é justamente a palavra transtorno. O que é transtorno, né? Dentro do conceito da lógica psiquiátrica, transtorno é todo tipo de comportamento, emoção ou vivência subjetiva ou objetiva que, de acordo com a sua intensidade, duração e frequência, causam prejuízos para o paciente e para o meio onde ele vive. Então, a primeira maneira que a gente tem de diferenciar um transtorno disruptivo de um comportamento esperado é analisar em que situação que ele ocorre, quanto tempo ele dura, aonde ele ocorre, né, e com que frequência que ele aparece. Então, todo transtorno disruptivo ele vai se caracterizar, né, por problemas na regulação emocional e comportamental que tem um padrão persistente, frequente e pervasivo, ou seja, que ocorre em diversos ambientes, de comportamentos que vão violar os direitos básicos de terceiros, de outros, ou que vão colocar o indivíduo
em um conflito significativo com normas sociais ou figuras de autoridade, né? Dentro do contexto de transtorno disruptivo, nós temos, além do transtorno desafiador opositor, o transtorno de conduta também, que nós não falaremos aqui nesse podcast. E todos esses quadros, eles costumam iniciar na infância, né? E eles causam prejuízos significativos ao longo do desenvolvimento socioemocional, tanto do indivíduo como da família, do entorno que cerca esse indivíduo, e pode sim ter repercussões em outras fases da vida que não só a infância e a adolescência. Os sinais de alerta que os profissionais, né, e as escolas, as famílias precisam ficar atentos é um padrão persistentemente irritável desta criança. E eu coloco bastante ênfase no irritável, porque é diferente de irritado. Sim. Irritável é aquela criança que facilmente tem propensão a experimentar raiva e a manifestar essa raiva através de alterações comportamentais, né? Então, as crianças que têm esse padrão mais consistente e persistente de irritabilidade, que nós chamamos de irritabilidade fásica, aquela que sai do padrão normal de humor para atingir um padrão mais raivoso, mais desregulado, que tem ataques de raiva mais frequentes, né? Comportamentos desobedientes e desafiadores com figuras de autoridade que não incluem os irmãos, isso é bastante importante de se frisar. A gente está falando sobre figuras de autoridade que incluem pais, professores, coordenadores, Sim. diretores, líderes, familiares em posição hierárquica superior. Até às né? vezes o próprio terapeuta, né? O próprio terapeuta. Então, tudo que inclui figuras de um padrão de autoridade estariam colocadas aí, né, nos critérios diagnósticos. Outros detalhes que nós precisamos também ficar atentos é se essa criança, esse adolescente, começa a ter um padrão mais persistente de agressão física e verbal contra outras pessoas, ou agressão física a animais, atos de vandalismo, comportamentos desonestos, né? Todos esses são padrões de comportamento disruptivos que tendem a quebrar normas sociais vigentes e socialmente reconhecidas, né? E por que há uma diferença, então, em relação ao comportamento normal para a gente finalizar esse primeiro tópico, né? O que eu mais enfatizo é pervasividade, ou seja, qual é a abrangência que esse comportamento alterado vai tomar, a frequência, a intensidade dessa desregulação, ou seja, qual é o nível que essa criança chega, ela questiona, ela aumenta a voz, ela briga, ela agride verbalmente, ela bate em mais de uma pessoa. Então há níveis de gravidade que a gente também precisa ficar atento. Outra diferença importante em relação ao comportamento esperado é a presença ou não de comorbidades psiquiátricas, né? Ou seja, de outras condições, como transtornos de desregulação, outros transtornos de desregulação do humor, transtornos que nessa idade nós não chamaremos de transtorno de personalidade ainda, mas de padrões persistentes de um funcionamento alterado da própria personalidade, o próprio TDAH, transtornos de humor, transtornos ansiosos, também são uma condição que desvia um pouco do que a gente observa em condições normais, né? Então, doutor, se eu tenho ali características de um transtorno, por exemplo, de ansiedade, isso pode se caracterizar como um diagnóstico diferencial em relação aos comportamentos que são esperados, por exemplo? A depender do quadro, o que nós costumamos observar é que se há um transtorno ansioso, ou até mesmo um transtorno de humor, ou um TDAH, que vem vamos dizer, na co-ocorrência das manifestações do TOD, o não tratamento decorrente do não diagnóstico dessas condições costuma piorar bastante a evolução do TOD. Né? Porque essa criança já vai ter uma dificuldade maior, por exemplo, no caso da ansiedade, de processar medo e ameaça, né? Então, se ela tem uma disfunção do processamento do medo e da ameaça, a gente entende que é mais difícil para ela regular os próprios impulsos decorrentes de normas sociais e de regras vigentes.
Então, sim, se a gente tem um transtorno de humor, por exemplo, uma criança com um quadro depressivo, que costumeiramente nessa faixa etária se manifesta com mais irritabilidade, mas aí nós teremos um padrão diferente de manifestação de sintomas, que já vai ser uma criança mais isolada, mais retraída, uma criança que perdeu o interesse em atividades que ela antes gostava, que está tendo dificuldades no desenvolvimento escolar, né? Então, todos esses elementos precisam também entrar no escopo da investigação diagnóstica diferencial. Entendi. Porque às vezes a gente está diante de um quadro que não é TOD, mas se manifesta como tal, e isso a gente consegue muitas vezes fazer o corte pelo tempo de início. Quando que se iniciou? Normalmente é algo de início muito abrupto ou muito marcado após um evento traumático, por exemplo, ou após alguma situação que mobilizou essa criança emocionalmente. Normalmente não é muito favorável à evolução de TOD. TOD normalmente tem uma evolução que começa já na idade pré-escolar, né? E evolui sem tratamento. Já quadros ansiosos, quadros de humor têm inícios mais bem marcados. Certo. Né? Bom, mas e aí, né? Falamos um pouquinho, você já falou um pouquinho sobre a questão do diagnóstico, mas quais profissionais precisam participar dessa avaliação, né? Qual é a equipe multiprofissional que precisa estar presente nessa, né, para esse diagnóstico ser dado? Eu sempre friso, né, para os profissionais e também para os pais, para as escolas, que o diagnóstico em psiquiatria, na maior parte dos casos, ele é essencialmente clínico. Então, se nós conseguirmos escolher uma anamnese que contenha a história do problema, a frequência, a intensidade, a duração, o contexto, o ambiente, como, quando e de que maneira isso ocorre. Se a gente conseguir fazer uma boa anamnese da dinâmica familiar, quem fica com essa criança, quem observa essa criança, quem são as figuras principais de cuidado, se as desregulações ocorrem em mais de um ambiente ou é num único ambiente, se nesse único ambiente ocorre com uma única pessoa ou com mais de uma pessoa. Então, se a gente conseguir fazer uma anamnese mais ampla, né, e isso pode ser feito tanto pelo médico, como também pelos outros profissionais de equipe multi, como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né, que conseguem contribuir, e também as contribuições que vêm tanto da escola como outros equipamentos, aí, seja de saúde ou seja de lazer, que esse paciente frequenta, nós já temos elementos suficientes de uma história completa para trazer esse diagnóstico, que pode ser feito através de uma avaliação, por exemplo, na minha área, uma avaliação médica completa, né? Sim. Então, não é necessário nenhum exame complementar para trazer o diagnóstico à tona. A gente precisa de um padrão persistente, de um humor raivoso ou irritável, como eu tinha explicado anteriormente, de um comportamento mais questionador ou desafiante em relação a figuras de autoridade, que tenha uma duração mínima de pelo menos 6 meses, né? Ou seja, um padrão mais persistente, né? E que venha também acompanhado de outros, né, critérios aí que vão entrar dentro do contexto aí da elucidação diagnóstica para a gente poder firmar uma compreensão mais ampla sobre o quadro, né? É importante também destacar que quando a gente vai diagnosticar um transtorno desafiador opositor, nós precisamos descartar outras condições. Então, por exemplo, quadros psicóticos, quadros de desregulação de humor mais graves, né, como o próprio quadros, às vezes quadros depressivos, quadros bipolares, né, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha a avaliação mais ampliada e perceber também se esse paciente, além de questionar a figura de autoridade, desafiar a figura de autoridade, ele incomoda deliberadamente outras pessoas de propósito, se ele culpa os outros pelos próprios erros ou pelo próprio mau comportamento, se ele não assume não só as consequências, mas a própria responsabilidade pelos atos. Tudo isso entra aí dentro da avaliação clínica e é o que a gente precisa, na verdade, para fechar
o diagnóstico. A avaliação multidisciplinar, além de fechar o diagnóstico de TOD, ela vai ser importante para se investigar as comorbidades. E como elas são muito frequentes neste quadro, quando nós temos um diagnóstico de TOD, o próximo e imediato passo é investigar a presença de comorbidades. Porque daí sim, e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, a parte do tratamento essencialmente farmacológico faria diferença. Então, investigar transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de humor, como quadros depressivos, transtornos ansiosos, transtornos do desenvolvimento intelectual, transtornos de aprendizagem e ou de linguagem. Então, o diagnóstico dessas comorbidades, que são mais regra do que exceção, nos casos de TOD, são de fundamental importância até para prognóstico, porque a gente vai permitir que esse paciente seja tratado, inclusive, de condições cuja intervenção estarão na base do que a gente espera para poder melhorar o desfecho em relação ao comportamento. Sim. E nós também temos aí dados, né, dentro da nossa experiência clínica, que o ambiente familiar, o ambiente escolar, ele pode contribuir para melhora, né, no caso desses sintomas, dessas manifestações comportamentais, mas ele pode agravar isso também, não é? E aí, quais são, então, os impactos que você vê a partir, né, dentro do transtorno aí do TOD, social e emocional na vida dessas crianças, desses adolescentes? A gente vai entrar agora já numa seara, né, que começa a explicar essencialmente em relação ao próprio tratamento do TOD, né? Porque o tratamento do TOD ele vai buscar, na verdade, a sua origem na própria disfunção que gerou aquilo. Então, eu sempre explico às famílias que o TOD ele é uma disfunção do ambiente no qual esse paciente está inserido, e essa disfunção acaba por gerar sintomas e manifestar sintomas através do comportamento. Mas esse comportamento, esses sintomas, eles na verdade denunciam uma disfunção de origem. Então, é difícil às vezes a gente falar sobre isso, porque as famílias chegam tanto quanto mobilizadas, né, nos nossos consultórios, mas sempre que nós estamos diante desses quadros, nós precisamos olhar para o seio familiar, para o seio da escola, para o seio de outras situações ou de outros locais que essa criança frequenta, para a gente poder entender que condições que existem nesses locais que não estão capazes de dar contingência ao comportamento dessas crianças. Não estão favorecendo isso. Exatamente. E naturalmente, toda criança tem uma tendência inata de testar o quanto o ambiente é capaz de dar contingência a comportamentos tidos como socialmente inadequados. Isso é até pensando numa lógica de desenvolvimento, num primeiro momento, saudável. Sim. A criança testar esses limites do ambiente é um sinal de saúde dela, inclusive. E também o quanto o ambiente ele é capaz de conduzir essa criança através de regras claras e objetivas, o quanto ela é capaz de dar uma consequência funcional a comportamentos disfuncionais, o que vai já ensejar a responsabilização, né? E o mais importante, como o ambiente consegue imbuir essa difícil missão de dar contingência e consequência com afeto e validação. Então, esse é um ponto fundamental até do próprio tratamento ampliado do transtorno desafiador opositor. Um ambiente que é capaz de, imbuído de afeto e validação das emoções, do sofrimento dessa criança, e também reforçando os comportamentos positivos dela, esse ambiente vai conseguir, ao longo do tempo, dar mais contingência a comportamentos disfuncionais e ensejar a responsabilidade nessa criança, nesse adolescente, né? Então, é uma arte equilibrar todos esses pratinhos, né? E a gente sabe o quanto isso é desafiador, mas a gente jamais pode se esquecer que uma criança ela precisa essencialmente
de um ambiente equilibrado, previsível, estável, validante em relação às próprias emoções e ao próprio sofrimento e consequente. Porque todos esses comportamentos disfuncionais, eles precisam, além de serem abordados do ponto de vista técnico, eles precisam ser compreendidos por uma lógica mais ampla. Sim. Né? E dar consequência a esses comportamentos disfuncionais e entender de onde eles vêm, imbuído de validação, de afeto, isso é super importante para a gente poder pensar nos impactos que a família e a escola podem trazer do ponto de vista positivo, até mesmo negativo. E a sua segunda pergunta, né, Adriana, dos impactos em relação aos transtornos disruptivos na vida escolar, social e emocional da criança. Crianças que têm um diagnóstico de TOD, que não são investidas no tratamento, tanto pelo próprio comportamento, como também pelas comorbidades não tratadas, tendem a sofrer com uma queda consistente no rendimento escolar, exclusão pelos pares, estigmatização, né? Porque aí vai ser vista como a criança birrenta, a criança desregulada, a criança que sempre briga, a criança que ninguém quer ser amigo. Então isso gera também essa exclusão pelos pares, vai gerar quadros de bullying no ambiente das escolas, né? E pode levar também, por si só, ao desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas, né? Muitos quadros depressivos se instalam a partir de um ambiente que não conseguiu dar contingência a esse comportamento e que foi excluindo consistentemente essa criança. Né? E isso na adolescência ainda mais... Ainda mais claro. Né? Ainda mais claro. Exatamente. E todas as consequências que um possível absenteísmo escolar traz. Né? Uma criança que sofre estigmatização no ambiente escolar, que não é encorajada a prosseguir com seus estudos, que sofre bullying, que desenvolve comorbidades psiquiátricas não tratadas, ela será levada à via final comum disso, pode ser um absenteísmo escolar, um abandono escolar mais precoce, prejudicar a empregabilidade no futuro, a constituição familiar, enfim. Aí a gente abre uma porteira infindável, né, para consequências que a gente até perde o controle. Dependências, né, químicas, Dependências químicas e comportamentais, para poder não só anestesiar, mas até amortecer esse sofrimento. Né? Então, é super importante a gente entender tudo com uma lógica dentro do neurodesenvolvimento. E o neurodesenvolvimento não inclui só o desenvolvimento propriamente neurológico, mas o desenvolvimento emocional e social dessa criança no contexto de que espaços ela ocupa e como esses espaços estão dando conta ou não do comportamento dela. Sim, sim. Bom, doutor, como psiquiatra, você tem alguma teoria baseada em preceitos da psicologia clínica e social que você segue? Esse é um tema, acho que propriamente válido para a gente poder explorar aqui num podcast sobre um transtorno disruptivo, que eu sou muito modesto em relação ao papel da psiquiatria dentro do manejo de um transtorno desafiador opositor. Né? Eu acho que o papel da psiquiatria ele é muito limitado ao diagnóstico e à investigação de comorbidades psiquiátricas que, sim, sendo tratadas corretamente, trarão um melhor prognóstico, né, uma melhor previsibilidade em relação à funcionalidade para esse paciente. Mas o tratamento, essencialmente, ele é psicoterápico e psicossocial. Sim. Né? O tratamento, essencialmente, desta condição é psicoterápico e psicossocial. Então, sim, a aplicação de preceitos da psicologia clínica e social são fundamentais para a gente começar a conversa sobre tratamento nesses casos. E eu separei aqui 3 linhas dentro do campo das psicoterapias para falar um pouquinho sobre elas, que são super importantes, né? É claro que nós temos aí, dentro das evidências científicas, as evidências dão preferência para um tipo de intervenção, mas as outras intervenções que eu vou citar também são extremamente importantes e válidas, inclusive para poder implicar o ambiente no tratamento dessa criança. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a terapia de base comportamental. Né? A terapia de base comportamental para o tratamento de TOD é o treino parental. Né?
E o treino parental, ele tem a função de poder, com a intervenção de um profissional treinado, selecionar quais são os comportamentos positivos e funcionais dessa criança dentro da interação com os adultos e quais são os comportamentos negativos e disfuncionais dessa criança dentro da interação com o ambiente, né? Por quê? Porque nós temos o objetivo de aumentar a frequência, a duração e a intensidade dos comportamentos positivos, validando essa criança, e a validação vai depender muito da faixa etária, né? A gente vai ter estratégias de validação aí diferentes de acordo com a faixa etária, mas validando esses comportamentos funcionais, se for uma criança que vai bem em uma matéria, vai bem num esporte, tem potenciais a ser descobertos, que é afetuosa, que é preocupada com o coleguinha da escola, que traz essa preocupação, que gosta de animais. A gente pode explorar um sem número de condições, de comportamentos funcionais e positivos dessa criança para que isso seja validado. E, a depender da faixa etária, a gente valida isso dentro da própria brincadeira. Uhum. É uma brincadeira estruturada dentro da sessão de psicoterapia. Muitas vezes a gente já consegue ir imbuindo no comportamento dos pais essa tendência de validação, porque muitas vezes as famílias chegam sem esse conhecimento prévio, que comportamento positivo tem que ser validado. E o mais importante começa aí, é de selecionar os comportamentos positivos e validar para que eles aumentem, como eu disse, em frequência. Muitos pais confundem esse reconhecimento, essa validação como elogio, né? E não é bem por aí. Não é bem por aí. Né? É sempre importante destacar aquela habilidade, aquela competência e aquela ação mesmo que a criança fez de forma positiva, não é isso? E a gente entende, exatamente isso, porque nós entendemos que os comportamentos disfuncionais de uma criança, eles aumentam também porque o ambiente tem dificuldade de vê-la, de observá-la e de reconhecê-la como um ser humano que é capaz de trazer comportamentos funcionais. Sim. Então, se ela, e tudo isso é um processo baseado em teorias do comportamento, se ela percebe que ela é mais vista e percebida pelas desregulações e pelos comportamentos disfuncionais, é esperado que esses comportamentos aumentem. Uhum. Então a gente quer, na verdade, fazer uma transfusão de comportamento, que é trocar esses comportamentos disfuncionais pelos comportamentos funcionais. Sim. Isso vem pela validação. Os comportamentos disfuncionais, nós precisamos entender quais são os contextos em que eles ocorrem, né? E a partir desse contexto, dar instrumentos para os pais poderem extingui-los. A gente precisa, inclusive, perceber se alguns comportamentos disfuncionais são tão graves assim. Porque comportamentos menos graves, às vezes, com técnicas simples de ignorar, já é suficiente para que eles, ao longo do tempo, ele vai eliminando. Sejam eliminados. Outros não. Outros a gente precisa já de uma atenção um pouco mais enfática, né? Mas, em linhas gerais, né, isso dá um curso, né? Terapia comportamental dá um curso, treino parental dá um curso. Exatamente. Mas é uma estratégia que participam a criança e os cuidadores principais, que podem não necessariamente ser os pais, né? Sim. Mas os cuidadores principais. Essa é a estratégia de psicoterapia mais validada do ponto de vista de evidência científica, né? Sim. Mas eu costumo dizer que não é porque essa que tem mais evidência científica que outras não precisam ser incorporadas e que não funcionem, né? E aí nós temos a terapia familiar, né? Que eu vou falar um pouquinho da terapia familiar sistêmica, que é um pouquinho da sua praia também. Exatamente. E da psicanálise, né? Eu vou propositalmente falar um pouquinho da psicanálise porque ela acaba sendo uma base também para alguns preceitos, né, de intervenção que a terapia familiar sistêmica usa, embora não sejam a mesma escola, né? Mas a psicanálise, né, ela começou a olhar mais para as crianças, é claro, desde a Anna Freud, depois passou por Melanie Klein. Mas isso é um desvio de conduta meu. Eu gosto de olhar para o Winnicott, né? Porque eu acho que o Donald Winnicott, por
por ter sido pediatra e por ter atuado num contexto de muita deprivação afetiva, sim, que essas crianças do pós-guerra sofreram, né? Para quem não conhece, o Donald Winnicott foi um pediatra inglês e ele desenvolveu uma prática psicanalítica muito prática, né? E ele alçou a psicanálise a esse elemento muito prático, né? No convívio com essas crianças, muitas delas órfãs do intraguerra e do pós-guerra, né? E ele trouxe alguns conceitos super importantes até para a gente poder pensar como que esse ambiente imbuiu essa criança de investimento afetivo, né? Então, ele vai entender o desenvolvimento emocional da criança também através da maneira como esse ambiente conseguiu prover investimento afetivo para ela e permitir que ela própria pudesse desenvolver o self psíquico, né? E crianças que sofreram, por exemplo, com privação, que é quando numa fase muito precoce do desenvolvimento, ainda lactente, não houve a instauração de um ambiente confiável, previsível e facilitador, nós temos um ser humano que já cresce com uma desconfiança muito grande do mundo dos adultos, né? E mesmo ocorre em crianças que sofreram uma deprivação, né? Crianças que tiveram nas fases primordiais do desenvolvimento psíquico um investimento, mas que por algum motivo ele se perdeu em algum momento. Pode ser por uma perda familiar, por um trauma, né, por doenças que acometeram essa família, né? Então, a vivência de um ambiente bom, suficientemente bom, foi interrompida, né? E acontece que a presença dessas condições, ela pode gerar o que o Winnicott descreveu como uma tendência antissocial. E atenção, eu falo com muita clareza, a tendência antissocial não significa transtorno de personalidade antissocial ou sociopatia, tá? A tendência antissocial não é uma doença, é uma reação a uma falha do ambiente. E é muitas vezes entendido como um sinal de esperança de que essa criança está denunciando uma falha que pode ser corrigida, sim, que dá tempo de ser corrigida, né? Então essa criança vai testar o ambiente, vai testar questionando, vai testar desobedecendo, vai testar às vezes destruindo, vai testar trazendo então elementos dos transtornos disruptivos, né, que a gente comentou, para ver se alguém consegue segurar isso, consegue dar um suporte e consegue inicialmente suportar esse desafio da criança e depois trazer o que ela precisa para se desenvolver, né? O que o Winnicott chamou de holding e handling, né? Que é a sustentação e o manejo. A sustentação, né, é tudo aquilo que consegue física e emocionalmente proporcionar conforto, segurança e proteção a essa angústia, né, que a criança por acaso tem e cria um ambiente, tem a função de criar um ambiente confiável em que desde bebê ele se sinta seguro e consiga desenvolver a percepção de si mesmo e do mundo. Isso começa com o colo, isso começa com a amamentação, isso começa com o acolhimento através de um choro, isso começa com a presença estável e previsível de um cuidador principal, né? Esse é o que o Winnicott chamou de holding, né? E o handling, que é o manejo, aí é o manejo do próprio comportamento, né? O manejo do toque, o manejo do acolhimento, o manejo do carinho, né? Que é ajudar a criança a desenvolver digamos, a personalização, em que ela vai conseguir, através desse manejo, se individuar. Ela consegue, através de uma regulação emocional que vem do outro, desenvolver a própria regulação emocional dali para frente, né? Então, quando os cuidadores trocam o bebê, vestem o bebê, perfumam o bebê, deixam ele com a roupa bonitinha, né? Cuidam, né, dessa criança e dão contingência ao sofrimento dela, isso que a gente chama de handling, né? Então, essa base também da psicanálise ensejou o John Bowlby, que é também um psicanalista inglês, a desenvolver a teoria do apego. E a teoria do apego, eu acho que ela é propriamente válida à prática da psiquiatria infantil e a todas as especialidades que lidam com crianças e adolescentes,
porque ela enseja a criação de uma base segura para o desenvolvimento emocional dessa criança, né? Então, o que a teoria do apego defende, postula? A criança precisa de um ambiente estável, previsível e de cuidadores que sejam sensíveis ao sofrimento e disponíveis à regulação emocional. Né? Então, essa é a base do que a gente entende como teoria do apego. E a maneira como os cuidadores principais vão manifestar a sensibilidade ao sofrimento dessa criança e a maneira como eles vão manejar esse sofrimento dirão respeito à forma como essa criança vai entender o processo de regulação emocional. Eu sempre dou um exemplo que eu posso até estar soando repetitivo se eu já falei isso em outro podcast, mas imagina uma criança de 2, 3 anos de idade que está aprendendo a andar de bicicleta, ou de velotrol ainda, e ela cai. Ela cai e aí ela tem um machucado leve. Ela rala o joelho, ela sangra, ela começa a chorar. E os pais ou os cuidadores principais estão um pouco afastados, mas próximos o suficiente para perceberem que alguma situação estranha está se passando e que interrompeu a paz daquele ambiente. O que enseja o desenvolvimento de um apego seguro? São cuidadores que vão chegar para essa criança sem muito alarde, sem muito desespero, perguntar o que aconteceu, checar se não tem nada mais grave, se não teve uma fratura, né? E vão acalmar, confortar, curar esse ferimento, passar uma pomada, colocar um curativo e se estiver tudo bem, pode voltar à sua brincadeira, pode voltar para o seu velotrol, que se você cair, a gente está aqui. É só chamar a gente. Isso se repetindo ao longo do tempo e do espaço, e com vários cuidadores, a criança vai se sentir confiante o suficiente para estar sozinha no mundo por um tempo, sabendo que ela não está sozinha, que ela tem outras pessoas que estão à disposição para cuidar dela se ela precisar e que vão devolver ela pro mundo, para explorar o mundo, depois que aquele sofrimento for cuidado. A gente chama isso de círculo de segurança, né? E tudo que não ocorre nesse contexto é o desenvolvimento de um apego inseguro, que é um fator de risco por si só do desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas. Então, uma criança que várias vezes que cai, que sofre uma queda, com uma reação muito desesperada, muito ansiosa dos pais e que incute muito medo em tudo aquilo, ao longo do tempo pode significar desenvolvimento de traços mais ansiosos, evitativos, uma disfunção do processamento do medo e da ameaça que a gente vai chamar na psiquiatria de ansiedade. Né? Ou pais que não, ou cuidadores que não ligam, às vezes, que não validam aquele sofrimento, que não buscam entender o que aconteceu e isso é coisa de criança. Se vira, levanta e bola pra frente. Então a criança vai se sentindo deprivada do afeto e isso é algo que, sendo repetido, né, ao longo do tempo e do espaço, podem significar consequências mais graves pro psiquismo dessa criança. Então, isso é o que nós temos aí de amparo, por assim dizer, que eu acho muito válido dentro da prática psicanalítica. Já a terapia familiar sistêmica, eu já peço desculpas por estar se estendendo, mas eu acho que esse é o ponto fundamental, assim, vamos dizer, do podcast. Sem dúvida. A terapia familiar sistêmica, ela já vai entender o manejo dessa condição em que o sintoma da criança denuncia uma disfunção do sistema familiar. Então, a família ela é entendida pela terapia familiar sistêmica como a menor unidade dentro da sociedade, né? Pode ser uma família de 2 pessoas, um casal, pode ser uma família de 1 filho, de 2 filhos, de agregados, enfim. E na família nós temos alguns conceitos dentro da terapia familiar sistêmica que são interessantes da gente conhecer, que quando nós temos dentro dessa família fronteiras, né? Ou seja, limites que são ou muito rígidos
aquelas famílias que o sofrimento de cada um não é compartilhado, ou as vivências positivas de cada um não são compartilhadas. Ou famílias muito emaranhadas, ou seja, muito fusionadas, muito fundidas, em que o problema de um virá automaticamente o problema do outro, né? E aí não se sabe mais de quem de fato é o problema, porque todo mundo sofre na mesma intensidade, numa lógica que a gente conhece como simbiose, né? Esses dois extremos de famílias muito isoladas, em que os membros são muito isolados, ou muito fundidos, elas também sejam uma disfunção do ambiente que podem repercutir com esse tipo de comportamento nas crianças, né? Então, para ser sucinto, eu sempre costumo dizer que o que é uma família saudável, né? Daria um outro podcast, mas uma família tende a ser mais saudável quando os membros são capazes de trazer a própria individualidade sem romper e pertencer sem se fundir. Então, se a gente tem isso no ambiente familiar, isso será um ambiente facilitador ao manejo desses comportamentos dessas crianças. E tudo que não inclui isso, no contexto de um transtorno desafiador opositor, pode ser um desafio a mais. Então, é também papel do profissional identificar se há disfunções da organização familiar, da interação entre esses indivíduos que compõem uma família, que podem contribuir com a perpetuação e com a piora desses comportamentos. Perfeito, doutor. Realmente daria outro podcast, né? Mas eu você resumir ao falou, máximo. mas eu acredito que você falou o que precisava ser realmente dito, né? Acho que para quem assistir esse podcast, eu tenho certeza que vai contribuir muito, né? Inclusive para compreender realmente a necessidade ou não da busca, né, de uma avaliação e é lógico, né, de toda uma alteração de comportamento de manejo aí, principalmente em relação às famílias, né? E às escolas também, né, doutor? Exatamente. Que é muito importante. Mas e o tratamento farmacológico? É sempre indicado ou não para crianças que apresentam transtorno opositor desafiador? Aí também é uma pergunta que não tem uma resposta categórica e vai depender de alguns critérios, né? Então, o primeiro ponto é em qual é a situação de vida e de condições dessa família, né? Então, se essa família tem condições de seguir com um tratamento multidisciplinar, se tem condições de participar de sessões regulares de psicoterapia com essa criança, se tem condições de fazer um acompanhamento médico mais próximo. Então, isso costuma proteger contra uma medicalização excessiva, porque o TOD, essencialmente, não há nenhuma medicação isoladamente aprovada para manejo do TOD. Sim. O que nós temos é que casos mais graves que envolvem uma disfunção em múltiplos sistemas ou episódios mais recorrentes de agressividade, podem ser necessários aí a instauração de um tratamento farmacológico dirigido para esses comportamentos, mas isso não substitui a necessidade de investir em tratamentos de ordem da psicoterapia, seja individual, familiar ou parental. O mais importante do tratamento farmacológico, na verdade, é tratar, aí sim, as comorbidades. Uhum. Se nós estivermos diante de um paciente que tem diagnóstico de TOD e, como mais de 50% tem diagnóstico de outras condições, essas condições, sim, podem ser elegíveis para a instauração de um tratamento farmacológico. E aí, o exemplo do TDAH acaba sendo o que primeiro vem à mente, né, porque é a comorbidade uma das mais frequentes, né, se não a mais frequente. E o tratamento do TDAH, então um diagnóstico correto e um tratamento correto, seja com psicoestimulante ou com antidepressivo inibidor da recaptação de noradrenalina, que é a atomoxetina, tem uma mudança radical em relação a desfecho. Né? Porque tratar a comorbidade faz muita diferença quanto ao desfecho e à evolução do TOD. Né? E aí, usando isso de exemplo, a importância de se tratar essas comorbidades e de tratar o próprio TOD é que, ao contrário do que muitos imaginam, o TOD, apesar de ser um diagnóstico
da psiquiatria da infância e da adolescência, se não tratado, ele cronifica. E nós estamos cheios de adultos aí com TOD que não tem diagnóstico, né? Porque ou esse diagnóstico não foi feito na infância, ou ele foi abordado de uma forma que esse comportamento se cronificou e se incorporou ao modo de ser, ao modo de funcionar, ao modo de enfrentar a vida, ou seja, a própria personalidade, né? Então, há um risco, sim, de que a falta de contingência do ambiente e a perpetuação dos comportamentos disfuncionais possam se converter num quadro que persista ao longo da vida e a gente vai dar outro nome, né? Porque a depender das características de personalidade que esse paciente assumir ao longo da vida, a gente vai dar outra nomenclatura, né? Aí é uma limitação do próprio diagnóstico psiquiátrico. Mas o TOD, eu sou partidário da ideia de que ele não é uma doença só da infância, não é um transtorno da infância. Se ele não for tratado, a gente está cheio de adultos que têm TOD e que talvez nunca souberam e que hoje ganham outros nomes. É verdade. Essa seria uma pergunta agora, né? Quais os desdobramentos, né, de toda essa patologia em relação à vida adulta? E você acabou de responder. Mas tem algo mais, doutor, que você gostaria de trazer para contribuir em relação a essa temática? E depois eu já acho que a gente já está aí num tempo, né, razoável em relação ao podcast, com todas as informações que eu acredito realmente que são necessárias. E aí, daí eu gostaria que você finalizasse, então, deixando especialmente uma mensagem para as famílias, né, principalmente essas que estão enfrentando o desafio de ter uma criança ou um adolescente com esse diagnóstico. Bom, primeiramente eu vou só complementar algo da minha fala anterior, que além das questões relativas à personalidade, o TOD não tratado, ele também corre com risco maior, tanto dessa criança como do adolescente, como do adulto, desenvolver transtornos depressivos e ansiosos. É um risco maior e eu precisava reforçar isso. A mensagem que eu deixaria, né, enfim, as minhas considerações finais são que, primeiramente, para a gente poder buscar um profissional ou uma equipe, a gente precisa se livrar do estigma, né? Que muitas vezes ainda estão presentes aí nesse movimento de buscar um tratamento. E também mostrar e deixar claro para essas famílias que quando nós temos comportamentos de birra, de desafio, de desregulação emocional que persistem por muito tempo, que se tornam mais frequentes ou mais graves, se faz necessário uma investigação diagnóstica com uma equipe multidisciplinar e talvez um tratamento. E que esse tratamento também vai incluir a família. Esse é um quadro que não incide somente sobre a criança e não é responsabilidade somente da criança em tratá-lo. O que às vezes nós observamos é que se coloca muito na conta da criança a necessidade de resolver as próprias desregulações. E enquanto isso a gente precisa, na verdade, buscar esse ambiente para entender que tipo de contingência, que tipo de consequência e que tipo de manejo que não está dando certo. Eu gosto sempre, doutor, de dizer para a família que a criança, quando chega na clínica, ela chega com um sintoma que está nela, mas não é só dela, né? Então, a necessidade dessa visão sistêmica, né, seja da família, seja da escola, seja dos seus pares, né, é extremamente fundamental para a melhora do quadro, sem dúvida. E para que essa criança tenha, né, um bom autoconceito, né, desenvolva uma boa autoestima e desenvolva realmente recursos, seja capaz de lidar com esses desafios, né, perante aí todos esses comportamentos presentes, né? Com certeza, e acho que essa é a mensagem final, né? As famílias, elas devem se despir do estigma, né? E encarar essa problemática como algo da família, em que todos os membros da família têm o seu papel de contribuição para melhorar não só a qualidade de vida e o funcionamento dessa criança, mas de todo o ambiente que a cerca. Acho que essa é a mensagem de encerramento depois desse podcast mais psicoterápico que psiquiátrico. Doutor, formidável, né? Eu gostaria novamente de agradecê-lo, né, por tanta contribuição. Tenho certeza que isso vai chegar a muitas pessoas que poderão sim, né, observar mais suas crianças, seus adolescentes e procurar uma equipe para poder fazer essa avaliação.
Então, obrigada mais uma vez, né? Estará sempre convidado aqui para o nosso podcast, vai poder pedir música no Fantástico várias vezes. E eu gostaria, né, de pedir a todos que estão nos assistindo que compartilhe, né? Compartilhe o nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos podcasts. Por quê? Porque nós acreditamos na transmissão de informação com qualidade, né? A boa informação salva, né? Então, obrigada a todos que estiveram aqui presentes, assistindo ao vivo e aqueles que assistiram gravado. E vamos para o próximo podcast, que acho que vai acontecer em agosto, né? Nos aguarde. Grande abraço.